Nós vamos ler até o versículo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 4. Amém? Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu vou também. Todo mundo vai, né, irmãos? Aleluia! Eu vou esperar os irmãos encontrarem para a gente ler todos juntos. Neemias 6, a partir do 1 até o 4. Ajude aqui a irmã, por favor, alguém. Ajude ela aqui. Seis, a partir do 1 até o 4. Que diz-nos assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque se eu descer, cessaria a obra enquanto eu fosse ter convosco? E por 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu lhes dei a mesma resposta. Eita glória, aleluia! Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus! Hoje é o segundo dia de uma campanha, e sempre quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu peço ao Senhor direção sobre o que pregar, porque só Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Verdade, Jesus. Só Deus conhece o que você precisa. E o Senhor me levou a esse texto que nos fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Para entendermos um pouco, e você vai entender que tem a ver com o agir de Deus na sua vida. Oh, glória! Porque se não fosse o agir de Deus, aquele povo nunca ia conseguir realizar aquela obra tão grande. Foi Deus quem deu estratégias, foi Deus quem deu força para aquele povo fazer aquela obra, porque pela ótica humana era impossível. Mas quando nós nos colocamos na inteira dependência do Senhor, Ele nos ajuda a fazer tudo o que a gente colocar no nosso coração para fazermos para Deus, tá? E a Bíblia nos diz que Neemias, ele estava no palácio do rei da Pérsia, e de repente chegou uma visita, era um dos seus irmãos, e ele perguntou como estava o povo em Jerusalém, os que escaparam do cativeiro e aqueles que tinham retornado. E aquele homem começou a fazer um relato triste. Ele disse a miséria que o povo se encontrava, a situação que Jerusalém se encontrava, os seus muros caídos, as portas do muro queimadas a fogo. E a palavra de Deus nos diz que Neemias logo se entristeceu quando soube da situação em que os seus conterrâneos se encontravam. E naquele momento Deus colocou algo no seu coração. Deus colocou um projeto no coração de Neemias, de ir até Jerusalém e restaurar os muros. Só que Neemias não contou o seu projeto para ninguém. Neemias, ele foi para os pés do Senhor. Aleluia! Neemias foi orar a Deus, pedir direção, pedir instrução ao Senhor. E nessa oração nós vemos que Neemias, ele compreende o porquê que tinha acontecido aquilo com o povo. Neemias compreende que a situação que os seus irmãos se encontravam foi por conta do pecado.
Ele não foi culpar a Deus pelo que estava acontecendo, mas ele entendeu que foi desobediência do povo. Ele se derrama na presença do Senhor. Ele ora, ele jejuma e confessa os seus pecados para Deus. E pense numa coisa que Deus se agrada, é quando o homem se arrepende dos seus pecados. Quando o homem reconhece que ele é pecador e que ele é necessitado e que ele precisa do favor de Deus na sua vida. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele tinha uma posição dentro do palácio do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele tinha os seus privilégios. Quais? Ele tinha proximidade com o rei. Ele tinha confiança, além também de morar no palácio. Então a vida de Neemias era uma vida confortável. E quantos aqui também não tinham uma vida confortável, mas abandonaram tudo para seguir o chamado de Deus? Eu falo de mim mesmo, porque eu trabalhava e ganhava um salário até razoável. Só que dirigindo igreja já, mas eu sempre ficava naquela coisa, o trabalho prendia, o trabalho sufocava e tirava o tempo da gente evangelizar, da gente visitar as pessoas. E eu orava, Senhor, prepara, Senhor, o momento certo. E contei para Deus que pensava em sair do emprego e sair para viver por fé. Agora pergunte se algum dia faltou feijão lá em casa. Se algum dia faltou a provisão, a providência. Nunca faltou, irmãos. Porque quando a gente acredita no chamado, Deus ele cuida, Deus ele dá o suporte. Deus é o Deus provedor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias tinha uma vida confortável e não tinha porquê dele sair de Suzã, que era a fortaleza, e ir para Jerusalém ajudar um povo que estava na miséria. Só que eu vejo em Neemias um sentimento, uma virtude chamada empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é a qualidade de se colocar no lugar do seu semelhante, de pensar como o seu irmão está. Já pensou que tem tantas pessoas necessitadas bem pertinho da gente e às vezes a gente só se preocupa com a gente? Mas Neemias, ele tinha empatia. Ele se colocou no lugar dos seus irmãos. E como copeiro, de nada ele tinha falta. Ele pegava a taça de vinho, servia na mão do rei. Primeiro ele provava o vinho, para que se estivesse adulterado, envenenado, ele morria e o rei não. Porque naquele tempo tinha desconfiança, tinha os opositores que queriam matar o rei. Sempre teve oposição. Então Neemias, ele provava o vinho e dava para o rei. E um certo dia Neemias, ele estava com o seu semblante diferente. Porque o crente, o salvo, ele passa por todas as tribulações, como foi dito aqui, mas ele é feliz. Ele tem uma alegria que o mundo não pode explicar. Nós cantamos não é porque nós estamos bem, nós cantamos porque nós temos um Deus que é fiel. Nós cantamos porque nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que supre as nossas necessidades e um Deus que age no momento certo. E um Deus que quando nós clamamos, quando nos humilhamos na presença dele, é certeza que ele nos responde. Oh glória! Aleluia! Então Neemias agora estava triste. Todas as vezes Neemias estava alegre diante do rei. Mas nesse dia, quando ele recebe a notícia da situação que os seus irmãos estavam, Neemias está com o seu semblante decaído. E o rei percebe e disse: o que aconteceu contigo? Eu nunca te vi assim.
Neemias disse para o rei: olha, rei, não é outra coisa, como é que eu poderia estar alegre, sabendo que a cidade dos sepulcros de meu pai está assolada? Aí para você entender, querido, que quando Deus está no projeto, Ele prepara a situação, Ele prepara a ocasião, Ele prepara o momento certo para você falar. Oh, glória! Aí o rei olha para Neemias do nada e disse assim: e o que tu me pedes agora? Deus preparando a oportunidade. E quando Deus preparar a oportunidade na sua vida, aproveite. Aproveite as oportunidades que Deus está preparando. Deus está falando com alguém aqui. Aproveite a oportunidade, porque uma oportunidade perdida, ela não volta nunca mais. Aproveite. Aí Neemias entrou e disse assim: ei, se tu se agrada do teu servo, me conceda que eu vá para Jerusalém e edifique os seus muros. O rei perguntou: em quanto tempo tu volta? Ele apontou um certo tempo. E teve ainda a ousadia de dizer: rei, eu também quero cartas para os governadores dali do rio, para que me conceda livre passagem. E também eu quero carta para Asaf, que é o chefe do jardim do rei, para que ele me dê madeira, toda a matéria-prima para me utilizar. Olha só, irmão, Deus prepara a ocasião, e Deus também Ele prepara o suporte, o mantimento para que o projeto aconteça. Aleluia! Agora eu te pergunto, será se o Deus que tu serve é um Deus pequeno ou um Deus grande? Eita glória! Poderoso! E o rei deu as cartas segundo Neemias tinha pedido, porque primeiro ele foi para os pés do Senhor a pedir direção. Deixa eu falar uma coisa aqui essa noite, porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona a falar. Um passo fora da presença e da direção de Deus pode trazer consequências irreversíveis. Deus está falando com alguém que está confuso. Deus essa noite Ele quer trazer um norte para você. Deus essa noite Ele quer trazer para você uma direção. Oh glória! Oh glória! Deus quer dar direção para você que está confuso. E quando Deus Ele nos conduz, Ele nos dirige, Ele abre as portas que estão fechadas, Ele lança por terra as resistências. Deus Ele prepara os corações das pessoas. Quando Deus está no controle. E a Bíblia diz que Neemias foi para Jerusalém. Uma grande comitiva o acompanhou. Chegando em Jerusalém, ele permaneceu 3 dias em silêncio. Ele não contou o seu projeto, o que ele ia fazer ali para ninguém. Porque até para contar o teu projeto tem um momento certo. Você lembra de José? José, imaturo, inexperiente, foi contar os seus sonhos para os seus irmãos, que não temia a Deus, que não comungava da mesma comunhão. E o que foi que aconteceu? Os irmãos de José o invejaram e fizeram de tudo para o prejudicar. E José ele passou por todo aquele processo para que Deus amadurecesse o seu caráter, para que ele recebesse o que Deus tinha preparado para ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas ele teve que passar pelo processo para que ele fosse forjado o seu caráter, para que ele não aprendesse a contar os seus sonhos para ninguém. Aleluia. Irmão, você sabia que tem pessoa que ora contrário? Tem gente que não se alegra em ver você prosperando, você sendo abençoado, e lança até palavra de maldição. Aleluia. Então o que Deus colocou no seu coração, guarde, para que no momento certo
você revele. E Neemias, ele, depois de 3 dias, uma certa noite, ele saiu para fazer um diagnóstico do problema. Ele saiu por uma porta e começou a contemplar as ruínas do muro. E pelo relato, nós compreendemos no capítulo de número 2 que o problema, o estrago, era muito maior do que Neemias imaginava. Só que isso não o amedrontou. Só que isso não trouxe para ele a insegurança da promessa que Deus tinha feito. Não. Neemias sabia e tinha certeza em quem ele cria, no Deus que ele servia, no Deus que tinha o enviado para lá. E às vezes acontece que, mesmo Deus se mostrando ser conosco, nós nos amedrontamos por causa da dimensão do problema que temos para resolver. Só que não existe problema maior do que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande El Shaddai, o Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. O Dissequetu Yahvé, o Senhor é a nossa justiça. Oh, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Não existe problema maior do que Ele. Neemias começa a passear e verificou que o estrago era muito grande. Depois de Neemias fazer um diagnóstico da situação, Neemias ajunta o povo que estava sem líder, sem direção, e começa a expor para eles o que era que ele veio fazer em Jerusalém. Neemias disse: olha, vamos nos levantar e vamos edificar os muros, para que não estejamos mais em opróbrio. Aí quando Neemias disse isso, a primeira coisa que se levantou foi os opositores, Sanbalat, Tobias, Gesem, e disse assim: o que é que esses fracos judeus estão fazendo? Eles estão querendo, isso aí não é outra coisa, eles querem se rebelar contra o rei. Só que na verdade, eles sabiam que não era isso. Eles não estavam felizes porque eles iam começar a fazer algo para Deus. E quando nós nos levantamos para fazer alguma coisa para Deus, o inimigo não fica satisfeito. Você veio aqui hoje nesse culto, você pensa que o inimigo está satisfeito? Não está. Mas quando nós estamos andando na direção de Deus, e quando Deus está no projeto, ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Quando nós estamos andando na direção de Deus, o inimigo vai se levantar, vai. Mas a Bíblia diz que maior é o Deus que nós servimos. Jesus disse para Pedro: ei Pedro, você agora está com as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Oh glória! Oh, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque sobre esta pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Glória, glória! Aleluia! Aí nessa hora que entra o líder, quando os inimigos se levantaram, os opositores, Neemias disse para eles o seguinte: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar.
Nós vamos nos levantar e edificar, porque o Deus dos céus nos fará prosperar. Porque a gente prega, mas quem prospera, quem salva é Deus. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A gente abre um ponto de pregação, mas quem traz as vidas é o Senhor. Quem abençoa é o Senhor. Aleluia! A Neemias se dirige para eles, mas vós, os opositores, vocês não têm parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Não se levante contra a obra de Deus. Não se levante contra os ministros do Senhor, porque você não vai ter parte, não vai ter memória. Aí alguém olha, você tem que ser lembrado pelo que você faz. O que é que você faz? Se você faz a obra, se você prega, você vai ser lembrado como o quê? Como um pregador, não é? Você quer ser lembrado pelo quê? Por perseguir crente? Por estar na igreja semeando contenda, discórdia? Eu quero ter memória lá no céu, porque em Malaquias diz que existe um memorial lá nos céus. Deus escreve o nome de cada um daqueles que coopera, que trabalha, que se doa na obra do Senhor. Paulo disse em 1 Coríntios 15:58: Meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Glória a Deus, aleluia. Deus não fica devendo nada para ninguém. É verdade, Jesus. Aí Neemias começa a reconstrução com aquele povo. Não é fácil, irmão, liderar um povo que estava falido, tanto moral quanto espiritual. Mas Neemias estava cheio do Espírito Santo, cheio da direção de Deus. E aí Deus já começa a agir, porque Neemias contou para o povo como o rei concedeu que ele fosse até lá. Ele contou que o rei deu as cartas. Como o povo ia crer se Neemias não testificasse? E então, aqui nós já podemos observar que Deus estava agindo. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo no curso da tua história. Quantos livramentos o Senhor tem dado para você, muitos deles que você nem viu, mas o Senhor, Ele livrou antes que você passasse pelo perigo. Como o salmista no Salmo 23, versículo 4, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele está agindo nesta noite na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Neemias, ele faz uma divisão de quem ia ficar com que parte, para que eles não trabalhassem à toa, mas trabalhavam de forma organizada. E quando eles estavam trabalhando, focados na obra, a palavra de Deus diz, no capítulo de número 4, que o muro ia sendo construído, edificado, até que se cerrou pela metade. E a Bíblia diz: porque o coração do povo, versículo 6 do capítulo 4, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Oh glória! Aleluia! Você quer ver a sua igreja crescer? Trabalhe. Quem quer igreja grande, faça a sua igreja crescer. Deus está falando aqui essa noite com alguém. Você reclama porque está aqui no salão apertado. Trabalhe, ajude o seu pastor, o seu líder, evangelize, pregue, porque Deus abençoa.
Glória, glória. Porque quando o coração está na obra, a obra cresce. Deus abençoe. É verdade. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Sambalate, Tobias, observou que o coração do povo estava na obra, eles se levantaram de novo, com calúnia, com difamação. É uma das estratégias do inimigo para entristecer. Ele usa a calúnia, ele usa a difamação, ele lança pedras. Mas só que Deus, Ele quer nos dar o mesmo espírito que estava sobre a vida de Estevão. Estavam apedrejando Estevão, lançando pedras injustamente, mas Estevão olhou para os céus, viu os céus abertos e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. Porque quem está focado na obra, quem está andando por fé e não por vista, está lançando pedra, mas o seu ar está no céu. Glória a Jesus. Meu irmão, ver o céu aberto com pedrada só crente. Não é? Só crente. Em momento nenhum você encontra Estevão reclamando. Ele diz: Senhor, perdoa porque ele não sabe o que estão fazendo, mas eu estou vendo a glória. Eu estou vendo a glória. Eu estou vendo a glória. Pode lançar pedra, mas eu estou vendo a glória. Pode falar de mim, mas eu estou vendo a glória. Pode caluniar, mas eu estou vendo a glória. Pode quem quiser inventar história, mas eu estou vendo a glória. Eu não troco essa glória por nada da terra. Eu não troco a presença de Deus por nada, por nada, por nada. Só quem não troca, só quem não negocia, levante a sua mão, abre a tua boca de profeta e manda glória. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Eu já sinto, meu Deus. Oh, glória, aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus maravilhoso. Aí Deus deu estratégia para Neemias. A gente já está caminhando para o término. Deus deu estratégias para Neemias. Neemias, ele sabendo que os inimigos estavam armando uma emboscada, Neemias colocou uma guarda embaixo nos lugares baixos, fora do campo de visão. Isso é estratégia de Deus. Só que ele também teve outra estratégia. Os trabalhadores, com uma mão eles tinham uma ferramenta para a obra e na outra mão tinham uma espada para pelejar. Se o inimigo viesse, eles estavam preparados. E essa noite Deus quer te dar armas para você pelejar. Lá na sua casa, talvez a batalha tenha sido grande, mas tome posse das armas que Deus está te dando hoje. Talvez a luta lá na sua rua tenha sido grande, mas toma posse das armas de Deus. Armas de Deus. Oh, meu Deus. Tome as armas para você pelejar. O inimigo não vai te pegar de surpresa. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aí, essa estratégia deu certo. E no capítulo que lemos, capítulo 6, diz que o muro já estava praticamente pronto. Ainda não tinha colocado as portas, mas estava praticamente pronto. E o que foi que aconteceu? A Bíblia nos diz que Sambalate, Tobias, Gesem, eles enviaram mensageiros. E olha que eu estou aqui fazendo um resumo.
porque eles já tinham subornado uns profetas para profetizar umas coisas aí, mas Neemias estava na direção de Deus e sabia quando Deus estava falando. Porque hoje, irmão, nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve. Tem muita gente doente nessa igreja porque está ouvindo coisa que não é de Deus. É umas profetadas, é uns revelamentos. Aí faz as coisas, quebra a cara e depois diz: ah, mas Deus mandou. Não foi Deus não, irmão, foi Satanás. Viu? Porque quando Deus manda, eu nunca vi alguém andar na direção de Deus, ouvir a voz do Senhor e se dar mal. Não acontece. A Bíblia nos diz que eles enviaram mensageiros com cartas, dizendo assim: vinde e congreguemos nos vales de Ono. Vamos adorar. Olha só a estratégia do inimigo. Vamos adorar. Só que eles estavam, o texto diz, eles intentavam fazer mal. Não era para o bem, era para o mal. Era uma cilada. A Neemias mandou outra mensagem. Porque o inimigo a gente vence na palavra. Satanás foi derrotado no deserto pelo quê? Pela palavra. Ele confrontou Jesus com a palavra. Só que os textos que o inimigo usou foram textos fora do contexto, né? Porque o inimigo é assim, irmão, pega os textos isolados e começa a formar aí umas heresias. Mas Jesus confrontou com uma palavra e Satanás teve que fugir. Aleluia! Glória, glória! A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Então a palavra de Deus, ela é poderosa para realizar todos os intentos de Deus. Glória a Deus, aleluia! Aí Neemias enviou uma mensagem: olha, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para perder com vocês. Porque quem faz a obra, irmão, não tem tempo para falar da vida alheia. Quem faz a obra de Deus, quem está focado, não se ajunta à roda dos escarnecedores. Não. Quem está focado na obra não tem tempo para perder com negócio de mensagem para pessoa casada, né? Tem uns irmãos aí, irmão, que são dono de tá paquerando gente casada, irmão. Vá se converter. Você não está focado na obra, porque quem está focado na obra vive em santidade.